Terá a Prefeitura utilizado o trabalho para o qual a Prefeitura de São José dos Campos, na gestão anterior, havia me contratado para definir os potenciais construtivos que podem ser construídos em São José, de acordo com a capacidade de suporte do sistema de circulação, que deve ser a base de qualquer proposta de zoneamento e de plano diretor? Então, posso responder com segurança que não. Embora ele esteja presente no site da Prefeitura, na íntegra, ele não foi minimamente utilizado. Por quê? Não foi utilizado dos seguintes termos. Primeiro, não tem população a ser atendida, quer dizer, população que a São José dos Campos vai ter que absorver, população nova, e, portanto, a partir dessa definição de quase 900 mil habitantes, que é o cálculo que nós fizemos, qual seria a necessidade de transporte para que a cidade tenha mobilidade e não se entupa. E esses cenários, nós construímos esse cenário com base em levantamento, né, de uso do solo, da lei de zoneamento em vigor, né, que continua sendo a mesma atualmente, essa que se quer mudar. E esse cálculo numérico, com base na população que deve ser atendida, é que é a base de todo o raciocínio do zoneamento. Isso está completamente fora, e não é por prefeitura desconhecer o sentido do cálculo, porque inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito e com o secretário na época, Emanuel Santos, que era o secretário de planejamento, e ficaram de estudar se iam aplicar ou não iam aplicar. E não estão aplicando. E aí significa, então, que o adensamento que vai poder ocorrer vai poder entupir bairros, vai poder extrapolar o que tiver de ser, da ampliação que se fizer do sistema de circulação, seja o viário, seja o transporte coletivo, e, portanto, é um mau planejamento que está sendo posto em prática. Espero que não seja aprovado dessa forma, enquanto que um cálculo, um novo cálculo, ou a adoção do mesmo, que já fizemos, seja praticada. Professor, qual é a relação no urbanismo entre o planejamento urbano, o plano diretor e a lei de zoneamento? Então, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu no artigo 182, que é o que define a política urbana na Constituição, que o plano diretor, para cumprir função social, para fazer a cidade cumprir função social, tem que ser orientado por uma política de desenvolvimento urbano. Portanto, a política antecede o plano. São coisas diferentes. A política define os fins, o plano os meios. E os planos têm que ser concretos. E a parte mais concreta do plano é a lei de zoneamento. Portanto, dizer que a lei de zoneamento é complementar do plano já está totalmente errado, é inconstitucional. A lei de zoneamento é a parte principal do plano. E, além disso, tem que ter o transporte, porque você não pode definir zoneamento sem transporte. É isso que eles estão fazendo, justamente. É como se, para justificar uma mal prática, uma prática má do planejamento urbano, eles estão desvinculando o plano diretor de zoneamento, como se fosse zoneamento depois do plano. Não é. O zoneamento é parte integrante do plano, junto com o planejamento de transporte e o cálculo de quantas linhas de ônibus, ou de, no caso nós estávamos propondo, não era ônibus, não era BRT, era um sistema de bondes modernos, né? Era a preferência que eu continuo defendendo, mas enfim, mesmo que seja BRT no lugar do bonde moderno, eles têm que ter um cálculo de, olha, vai ter tanto de passageiros hora andando em cada linha por conta do crescimento populacional, pela demanda de transporte que essa população adicional vai trazer para São José. Então, esse cálculo tem que estar presente, não tem como não estar. E existe uma ordem aí nesses fatores? Sem dúvida. Primeiro o planejamento? A ordem é, primeiro a política, define os fins. Depois vem o plano diretor com essa Constituição. Zoneamento, transporte, drenagem. Lá em São José dos Campos, drenagem é muito importante, porque tem vários que... Bom, o caso do banhado, né? O banhado é um patrimônio ambiental importantíssimo para São José, de modo que o banhado não pode ser urbanizado. E a gente vê o que tem acontecido, né? Pouco a pouco estão invadindo o banhado. Então temos que resguardar isso de uma maneira importante. Então a drenagem é muito importante e a questão da destinação final do lixo, né? Do lixo também tem que ter uma destinação em aterros sanitários bem localizados em função da expansão urbana.
esse conteúdo mínimo de uso do solo, transporte, saneamento básico, que inclui drenagem, água e esgoto, né, e a destinação final do lixo, isso é o ingrediente básico do plano diretor. Agora, eles não. Então, o plano diretor fica só uma espécie de filosofia. O plano diretor, na verdade, é uma política. Eles chamam de plano diretor, mas não é. E o plano diretor verdadeiro está sendo fatiado, separando o uso do solo, de transporte, de drenagem, como se fossem coisas separadas. Isso é um atraso muito grande continuar nessa linha. Qual é a opinião do senhor sobre a construção de uma via no banhado? De uma? De uma via, de uma É muito perigoso, é muito perigoso. Eu me lembro desse projeto para complementar uma outra que estaria esgotada. Então, você vê a importância de você saber levar os investimentos imobiliários de modo a não criar problemas ambientais, né?